você? Está começando mais um Podcare, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, já segue a gente nas redes sociais e não se esquece, acione o sininho para você receber as notificações. E super importante, se você gostar, já curte, comenta, compartilha, porque todas as vezes que você comenta, a rede entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Antes de começar o nosso podcast de hoje, que está maravilhoso, eu quero agradecer as pessoas que tornam ele possível, que são os nossos patrocinadores. Afinal, são eles que tornam esse programa possível. Vamos agradecer aqui Sermed, a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair da clínica em momento algum. Ele faz tudo aqui, realiza todos os exames dentro da Sermed. Sermed, para mais informações, 34 3236 4500 ou 99681 6446. A Sermed está na Machado de Assis 854. Queremos agradecer também a LR Marketing para a Saúde. Ela é uma empresa que existe há quase 9 anos no mercado com foco em marketing médico. Tem como objetivo transformar a experiência dos pacientes, dos seus clientes, através de uma estratégia de comunicação baseada no DNA de cada profissional ou empresa no segmento de saúde. Para mais informações da LR Marketing para a Saúde, 34 9 9907 8972. E agora sim, nós vamos começar o nosso programa de hoje, que está sensacional, que é com as meninas da Home Care Luz para a Vida. Nós estamos recebendo a Luzmar Cunha, ela é técnica em enfermagem e é empresária. E a Lilian Paiva, enfermeira, pós-graduada em saúde de família e está se especializando em estomoterapia. Show de bola. Bem-vinda, menina! Obrigada. Bom dia. Maravilhoso. O tema de hoje, a importância de um home care em residência. Gente, esse assunto ele é extremamente relevante, porque tem tanta coisa para a gente desconstruir. Exatamente. Né? Antes de mais nada, eu já falo assim, a gente tem que desconstruir muita coisa, porque as pessoas não têm informações sobre um home care. Existem muitos mitos e hoje nós vamos trazer as verdades. Né? Então, primeiro, fala para mim, eu quero entender qual foi o motivo, como que surgiu a ideia de se montar um home care. A ideia de montar um home care, essa ideia nasceu do meu coração. Eu sou técnica de enfermagem e eu trabalhava para as home care de Uberlândia e região. Trabalhava para as home care de fora e sempre prestando assistência dentro das residências. E eu, como profissional, comecei a notar a deficiência de alguns trabalhos que eram realizados e que precisava desse apoio. Junto com um familiar, o familiar me deu uma ideia. Principalmente falou, Lu, por que você não monta um home care? Em vez de você ficar sofrendo do lado de cá, você vai sofrer do lado de lá. Vai resolver o problema. Isso. E foi o que eu fiz. Eu montei a home care em 2019. Ela passou por muito problema, assim como toda empresa que nasce, tá? Porém, ela começou a deslanchar em 2021, no Covid. Foi aonde a gente trabalhou muito. Atendemos Uberlândia, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, tudo com medicação, juntamente com os médicos de Uberlândia. É uma empresa conceituada, é uma empresa muito bonita, é uma empresa que nasceu do meu coração, por isso Luz para a Vida. Porque quando você procura um serviço de home care, seja qual for, o que você está procurando? Você está procurando uma esperança. Com certeza. Você está procurando uma luz para o seu problema. Ou de algum familiar. Você imagina lá, ó. Quantas famílias nós atendemos hoje, em 5 anos de empresa, que chega para a gente e fala assim, você veio realizar o meu sonho, que é salvar meu pai. É. A gente não tem o poder de salvar, mas a gente tem o poder de ajudar. De dar qualidade para o paciente. Minimizar a dor. Conforto. Né? Recentemente, agora a gente atendeu uma família, né? Até ela vai dar um testemunho. Essa família, a senhora, ela estava internada no hospital e ela tinha poucos dias de vida. E no hospital, a família não tem condição de estar em contato direto
com o paciente, né? Com o ente querido. E aí o médico mandou para casa, aonde nós, da Home Care Luz para a Vida, demos todo o apoio. Em Toda 15 dias, a família teve o nosso carinho, o nosso apoio 24 horas. E pôde desfrutar dos últimos momentos. Até o último momento, porque ela veio a óbito em casa e nós estávamos lá 2 horas da manhã apoiando. É. E a gente fala muito, o que me marcou aqui, Luzmar, foi você falar que ela deslanchou no tempo de Covid. Eu falo, tantas e tantas empresas deslancharam em tempo de Covid, porque a gente só precisa entender qual é o momento, qual é a situação. Você pode ou chorar e deixar aquilo destruir, ou pensar, e agora? Né? Qual que é o novo? Quando a gente fala em home care, a impressão que a maioria, como a gente falou de mitos, muitos mitos que existem, né? A impressão da maioria é que home care não é para todo mundo. Primeira coisa, o home care, ele é para qual público? As pessoas têm a impressão de que é somente para o idoso. Isso, Sil. Na verdade, o home care, ele abrange desde um RN, de um recém-nascido, a um idoso. E também abrange aqueles pacientes paliativos, ou seja, doenças terminais, um câncer, enfim, vários tipos de doença que podem levar aí a essa finitude de vida. Então, a gente atende desde o RN, que nasceu com algum problema, que vai precisar de atendimentos, vamos supor, talvez não para o resto da vida, mas ou de um acompanhamento nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida, até aquele paciente que, a não ser uma doença, algum acidente, vai precisar de assistência e de cuidados permanentes. Então, ao invés daquela pessoa ficar ali no hospital 1 mês, 2 meses, 1 ano, a pessoa já com os diagnósticos, já com tudo preparado, ela vai para o conforto da sua casa, ficar perto da sua família. E a gente consegue perceber que quando o paciente sai do hospital e vai para casa, ele tem um salto gigantesco na melhora. Porque ele está no seu lar, ele está no conforto, ele está junto com as pessoas que ele confia. Só isso, o psicológico da pessoa já trabalha a favor. E a imunidade sobe. Não tem como. É incrível, é incrível. Às vezes a gente fala assim, as pessoas não conseguem entender, mas a gente que vive isso, a gente consegue ver muito bem essa melhora quando a pessoa sai do hospital e está em casa. E até mesmo as pessoas que vão ter atendimento, por exemplo, quebrei a perna. Quebrei a perna, sou idosa, né? Vou precisar de uma fisioterapia. O profissional, a gente consegue oferecer o suporte apenas de uma fisioterapia na casa. O profissional vai, atende, e quando a paciente voltar a ter condições de estar indo até uma clínica, a gente dá alta para ela do home care e deixa ela seguir a vida normalmente, retornando à independência, retomando a vida normal. Porque o intuito do home care também não é pegar o paciente, deixar na casa e a gente ficar lá para resto da vida. Não, a gente quer recuperar o paciente para que ele volte a ter uma vida normal. Lógico, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso, né? Porque muitas vezes as patologias não nos deixam recuperar 100%, mas a gente vai trazer o conforto, a independência, o máximo que a gente conseguir. Enfim, o home care é para qualquer pessoa. Desde um antibiótico que você precisa fazer, em vez de você ficar internada 1 semana para fazer um ciclo de antibiótico, o home care ele consegue te oferecer as medicações, o profissional para estar aí na sua residência e te atender, e você não vai precisar ficar 7 dias internado para fazer um antibiótico. Então, assim, o home care ele facilita a vida, é muito bom. Agora, aproveitando que você falou sobre clínica, eu quero saber. Porque muitas famílias, elas optam por o paciente, às vezes, ele está no estado, às vezes, vegetativo, né? Eu tenho um caso desse, muito próximo de mim, de uma amiga muito da minha família, e a família optou por mandar ela para uma clínica, porque ela precisa o tempo todo de alguém cuidando. E os custos de um home care, quando a gente fala... Ele é possível uma família que não seja da classe alta ter um home care? Sim, é possível. Eu também tenho um caso, né, na minha família, meu próprio irmão. Ele hoje é dependente de home care também. Ele é um jovem e ele foi retirar um tumor e ficou sequelado e precisa de home care. Tá? E assim, eu vejo
Eu vejo, meu irmão, ele não tem condições financeiras para estar contratando um home care, porque o home care, Sil, ele varia de valores. Às vezes as pessoas, igual a enfermeira Lília falou, tem um mito de que o home care é só para quem tem dinheiro. Não, o home care é para todos que precisam. O convênio, muitas das vezes, ele não cobre tudo que o paciente precisa. Ele não cobre, porque o convênio, ele libera o home care para o familiar. Porém, ele glosa algumas coisas, né? Tipo, cuidador de idoso, ele não paga. Tão sério, o Não cuidador de paga. idoso é fora de base, tanto que eles precisam. E a home care hoje, ela está levando para os familiares uma oportunidade incrível. Por quê? Você contrata um profissional para ficar dentro da sua residência, ali você está contratando particular, ali você está criando um vínculo trabalhista, ali você não conhece. E nós, da Home Care Luz para a Vida, a gente faz um processo seletivo, a gente faz um banco de dados e todos os pacientes que entram para nós, a gente colhe a informação e seleciona o profissional que cabe dentro da informação que o cliente passou para nós. Como a enfermeira falou, a Lília, hoje o home care ele é para tudo, ele é para curativo, ele é para um banho, ele é para uma cadeira de banho, ele é para uma cadeira de rodas, ele é para uma cama hospitalar, ele é para um oxigênio, né? Ou um cilindro, apenas um cilindro. Então, hoje nós levamos um hospital para dentro da casa do Porque as cliente. pessoas às vezes não têm noção, por exemplo, desses cuidados que o paciente, por exemplo, o acamado, ele não pode ficar numa posição só. Exatamente. O profissional, quando a gente manda o profissional para casa, ele sabe o momento de virar o paciente de lado. Se o paciente fica na mesma posição por muito tempo, ele pode abrir uma úlcera, uma escária, né, uma lesão. Gente, as pessoas não têm noção de como isso é sério. E como é complicado para tratar Pra isso tratar, e depois. doloroso pro paciente. Demorado. Então, assim, são detalhes no cuidado que fazem toda a diferença. Asepsia, que é a parte ali Asepsia, da limpeza, de tudo que precisa. Exatamente. O profissional, como o Osmar disse, o profissional ele tem que estar enquadrado dentro ali das condições clínicas do paciente, para que ele possa dar ao paciente o que ele precisa. Porque não adianta eu mandar um profissional que, vamos supor, uma paciente que a gente tem hoje, uma paciente que se alimenta por alimentação parenteral, que é um alimento que vai na veia. Ela não tem condições mais de se alimentar de forma enteral, que seria através da boca, né? Ou direto no estômago, intestino. Então, ela toma essa dieta na veia. Os profissionais que estão na casa, eles foram selecionados de acordo com essa necessidade. O profissional ele tem que saber mexer no acesso central, no acesso de pique, né? Ele tem que ter, assim, ele tem que ter uma certa malícia. Então, a gente já faz todo esse processo para que, a hora que chegar na casa, a gente poder facilitar e não trazer mais complicações para o paciente. Excelente. Já que a gente entrou nesse assunto de profissionais, de cada um que sabe ali a sua área, fala para mim. Hoje, Lilian, hoje, quero falar com você, Luzmar, um pouquinho, né? Luzmar, quais são os profissionais que você tem hoje disponíveis aí na sua empresa? Como, né, os termos técnicos, hoje a gente usa a equipe multi. A equipe multi, ela engloba, né, um médico, o físio, o fonoterapeuta, a nutricionista, o técnico de enfermagem, tá? O TO, que nós trabalhamos com TO, né? Quem seria o TO? O TO, ele é o técnico que faz, que é o terapeuta ocupacional que faz isso, que faz os exercícios mais aprofundados. Tanto é que ele não pode ir todos os dias, o médico prescreve. E é incrível, assim, depois que a gente trabalha dentro de uma home care, que a gente conhece, a gente gostaria que todos conhecessem, porque é uma facilidade, é uma condição, sabe os hospitais, quando eles ficam lotados ali, para você tomar um dipirona porque você está com febre? Não precisa. Se você tiver um médico, ele prescrever um dipirona, você entra em contato com a home care. Home care manda um profissional lá dentro da sua casa para te fazer um dipirona. Então você evita de aglomeração, muitas pessoas, você evita de contágio, né? E você evita de ficar na fila para te atender. Tá? Que as pessoas acham que vai ser muito caro. E realmente, gente, não é. Não é uma coisa assim, falar, olha, é fora do comum, não vou conseguir, não sou rica. Vai sim. Pode, se você tiver a necessidade, procure. Porque você vai ver que é realmente acessível. E a gente consegue também trabalhar conforme a necessidade do cliente, né?
A gente entende ali que cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa e a situação ela é exclusiva de cada um. Então a gente consegue trabalhar dentro da capacidade de cada cliente. Excelente. E assim, Sil, uma coisa que a Home Care Luz para a Vida, quando eu fundei ela, eu priorizei. Hoje ela tem o caráter dela, ela é ela. Ela não imita outras empresas. E o que eu levo de diferencial na minha empresa hoje é o atendimento, a agilidade. Por que eu deslanchei na Covid? A Covid era tempo e a hora. Porque o Covid, ele não podia esperar. Quando o médico passava uma medicação, você tinha 48 horas para administrar aquela medicação. 48 horas para você ter o profissional, para você liberar para o familiar, para você dar o ok, era muito pouco tempo. E não, a gente não demora o atendimento. E como aglomerou muito, Aglomerou. infelizmente, nós tivemos muitos casos. E aí vocês conseguiram deslanchar, então, nessa época, para poder atender. E como que foi, assim, em relação ao Covid? Vocês conseguiram realmente ajudar muitas famílias e evitar mortes? Muitas, muitas. Hoje, no meu celular pessoal, eu tenho como mostrar mais de 400 pessoas que agradecem por nós estarmos ali na hora que eles mais precisavam. Então, assim, eu tive um paciente em Porto Alegre, pois eu saí daqui de Uberlândia, eu fui lá, eu nunca tinha ido em Porto Alegre. Cheguei lá com a medicação, o médico estava aguardando e ele, sabe, foi salvo. E hoje tenho contato dessas pessoas. Isso é São José do maravilhoso. Rio Preto, muito bom. Não tem O preço. conhecimento é a vida. E aí você vê que a vida, ela vale muito. Com É certeza. tempo. Vida não é uma roupa que você compra e você não gostou e você guarda. Vida, ela é valiosa. Vida, ela custa muito caro para quem está dentro dela ali. Para o familiar que tem um filho, que tem um pai, que tem uma mãe. Um familiar mesmo. Porque hoje a gente leva o quê para a família? A gente leva amor. A gente leva o amor. Antes de mais nada, antes do financeiro, igual a Lília falou, que não é caro. Não é caro. Hoje os médicos ligam para a gente de madrugada. Pode fazer um soro, uma vitamina, para mim está aqui a prescrição. Nós só trabalhamos com prescrição também. Claro. Né? Não adianta ligar e falar, olha, quero tomar um soro, quero tomar um dipirona. Não. Você tem a prescrição do médico? Porque a gente não administra sem a prescrição. Com certeza. Até o respaldo, né, para o nosso RD. Claro. E se não tiver prescrição, nós temos o médico para Fazer a avaliação para verificar realmente se é E necessário. se tiver necessidade, ele vai te prescrever e a gente vai administrar conforme as normas, conforme a necessidade. Sobre esse surto que a gente está tendo, por exemplo, de dengue. Exato. O paciente está com suspeitas de dengue. Vocês também podem fazer essa avaliação? Como é que funciona? Sim, inclusive nós trabalhamos com os testes rápidos, tanto para dengue quanto para Covid. Então a gente tem a profissional vai até na casa, ela faz o teste, dando positivo, nós oferecemos o atendimento médico, nós oferecemos tudo. Aí cabe a pessoa, se ela quiser, a partir dali o home care já assume os cuidados. Mas nós também oferecemos esse serviço e achamos muito importante pela situação da dengue hoje, né? Hoje, eu acredito que se falou muito de Covid e esqueceu das outras certeza. doenças, das outras coisas que não podem ser esquecidas, pois matam tanto quanto. A dengue, ela precisa entrar logo com a medicação correta para não virar hemorrágica. Exato, e muitas pessoas hoje ainda não têm essa informação. Por mais que passa muito na televisão, as pessoas, elas não conseguiram absorver tanto. Por quê? Porque não foi aquele boom igual teve na Covid. A gente não se ouve falar com a mesma proporção da dengue, que mata tanto quanto. Então, as pessoas ainda têm essa dificuldade. O que eu posso tomar? O que eu não posso tomar? O que é um sintoma certo de dengue? Será que é dengue? Então, assim, é um trabalho que a gente faz também. Importante. Muito importante. E agora a gente vai aproveitar e dar aqui só um tempinho que eu vou chamar a nossa próxima convidada, que também faz parte da Home Care. E agora sim, gente, voltamos trazendo a nossa convidada, Vanessa Leal, enfermeira. Ela é responsável técnica pela Home Care. Coisa boa, né, gente? Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós queremos aqui falar com você um pouquinho, Vanessa, uma pergunta que é importante. Qual é a importância da enfermeira no home care? Então, a enfermagem ela é a arte de cuidar.
Então, quando um paciente ele recebe uma alta hospitalar para ter uma internação domiciliar, ou mesmo que não seja uma internação, seja uma assistência, só a necessidade, né, de receber uma medicação, ele precisa de cuidados, né? Então, é para isso que nós estamos lá na casa desse paciente. Muitas vezes, as famílias são leigas com relação à necessidade do paciente. Por exemplo, o paciente precisa ser virado de 2 em 2 horas para evitar de formar, por exemplo, úlcera de decúbito, que são aquelas escaras, aquelas feridas. A família, quando decide cuidar sozinha, não tem essa noção de que precise virar esse paciente. E o tempo, né, necessário. Exatamente, o tempo necessário. Então, a gente lá dentro, a gente vai estar cuidando na medida que esse paciente precisa. Qual que é a fisiologia da formação dessa escara? Quando o paciente fica muito tempo sobre uma mesma posição, naquela parte ali não tem circulação, é onde vai formar as feridas, é onde vai formar aquelas feridas, aquelas úlceras por pressão. Então, precisa de um profissional qualificado, um profissional que entenda a necessidade do paciente. Lá na nossa empresa, a gente trabalha também com cuidadores, porque existem casos que, às vezes, a pessoa, o idoso, né, ou a pessoa que fez uma cirurgia, quer apenas um acompanhamento, porque existem as diferenças, né, que, por exemplo, um técnico de enfermagem, ele faz medicação na veia, né, tem demandas que somente o técnico de enfermagem pode realizar, diferente, por exemplo, de um cuidador, que vai ser um acompanhamento, oferecer uma medicação por via oral, né, trocar uma fralda. Então, a importância nossa como home care é indicar para o paciente qual que é o cuidado que esse paciente precisa, indicar para a família qual que é o cuidado melhor que essa família precisa, que esse paciente precisa. E é uma coisa mais técnica. Sim, sim. Com certeza, que demanda um pouco mais de conhecimento, de treinamento, de habilidades. Sim, sim. E na nossa empresa, a gente procura conhecer os nossos profissionais. A gente leva eles até a empresa, né? Eu, como responsável técnica, tenho montado cursos, né, de acordo com a área de cada um. A gente está com projetos aí para cursos, né, para cuidadores, né, e uma repassagem, por exemplo, para os técnicos de enfermagem, que hoje, devido à pandemia, muitos profissionais formaram na época da pandemia e talvez não passou por um estágio que, por uma vivência hospitalar ou por uma vivência no trabalho mesmo da enfermagem, que precisa. Então, tem muitos que têm certas dificuldades. Então, nós, na nossa home care, a gente procura isso, fazer treinamentos internos mesmo, com os nossos selecionados, para que eles possam atender com o nosso jeito home care luz para a vida de ser. Porque a gente tem um atendimento diferenciado. A nossa forma de trabalhar, como o Luzmar já disse, a gente trabalha, a nossa assistência é 24 horas. Quando um familiar contrata os nossos serviços, não é só a pessoa que está lá na casa, não. A gente tem todo um bastidor por trás desse atendimento. A gente funciona com grupos, né, de WhatsApp, contendo todos os familiares responsáveis por aquele paciente, a equipe que está prestando serviço, e nós, a diretoria, eu que sou responsável técnica pela empresa. Então, a gente acompanha tudo aquilo ali 24 horas por dia. Por quê? A gente acha muito interessante essa forma de trabalhar, porque muitos familiares não moram com o seu paciente que está sendo cuidado, né? Por exemplo, você não mora com a sua mãe, mas você quer saber notícias dela Com 24 certeza. horas por dia. Você quer que ela esteja bem cuidada. Então, a gente trabalha, assim, com as informações relevantes sobre aquele paciente. Quem está lá na casa cuidando, o técnico, o enfermeiro ou o cuidador, ele coloca em tempo real o que está acontecendo. Se ele tomou banho, hoje ele não quis comer, aí vamos supor que a pessoa coloca lá. Hoje a dona Maria não quis almoçar, então aí é sua mãe, então você não, por que a minha mãe diferente, não, e a família precisa se responsabilizar, precisa fazer o papel dela. Diferente de você chegar lá no final do dia, ela não almoçou, mas por que não almoçou? E por que eu não fui avisada? Exatamente. Então a gente... Em um hospital não vai ter como, porque é muita gente para eles cuidarem. O home care faz um trabalho mais especializado, focado no que o paciente precisa. E a gente sempre, quando chega uma demanda para nós, a primeira coisa que a gente faz é ir até essa casa, antes da gente passar
passar qualquer informação, a gente vai para a gente conhecer o paciente, saber qual que é a demanda, entender qual que é o perfil daquele paciente. Excelente. Porque é muito difícil trabalhar com pessoas, tem às vezes perfis que não batem. Né? Cada um, né, gente? Cada um exige Exato. um perfil. Gente, maravilhoso o Cada nosso família bate-papo. precisa. Bom, Que né? bate-papo E gostoso, assim, adorei. Sil, a Home Care Luz para a Vida, ela tem uma farmácia montada hoje com todas as medicações de alto custo, de dificuldade de acesso, porque muitas das vezes o paciente ele é internado para tomar uma medicação que só o hospital oferece. Entendi. Porém, quando você tem a prescrição do médico e você passa essa prescrição para nós, a gente consegue essa medicação para você, Excelente. levando o atendimento até lá. Então, você não precisa ir para o hospital para tomar aquela medicação que você não encontra. Na empresa nós temos. Tá? Muito bom, gente. Adorei conversar com vocês, meninas. Com certeza a gente vai conversar mais vezes. Vamos marcar mais vezes, porque é um assunto muito amplo e traz realmente muita luz para nossa, Obrigada. para nossa Vamos. vida, né? Esclarece muita coisa, quebra muitos mitos. Osmar, deixa aí as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer você pela oportunidade, tá? Eu que agradeço. Agradecer a minha equipe, que hoje eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus. Né? Deus prepara as coisas em detalhes. Tá? Dizer para todos que nós temos redes sociais, pode seguir a gente. Vai ficar tudo aqui no textinho, gente. Precisando Segue. de nós, pode seguir a gente, tá? Temos médicos especialistas. Outra coisa que nós temos também, babysitter, mãezinhas que ganham neném e não têm condições de dar um banho, ali os primeiros 15 dias, tá? Que Dá é mais muito mãezinha delicado. de primeira viagem. Estou com você de recente agora, ela foi muito bem atendida por nós, tá? Com um bebezinho, até ontem ela ligou na empresa agradecendo. Então é isso que a gente ganha, sabe? É o reconhecimento. É o reconhecimento, porque é muito bom. Então, a empresa está à disposição. Hoje nós estamos situados no Santa Mônica, tá? Com uma casa ampla para receber as pessoas, para receber todos lá na empresa. Excelente. Gente, que bate-papo mais gostoso Muito bom. com as meninas da Home Care Luz para a Vida. Você que assistiu, você que gostou, não esquece. Primeiro, já segue a gente nas redes sociais. Já curte esse conteúdo, comenta, porque todas as vezes que você comenta, a plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e começa a entregar para mais pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa saber desse assunto. Já marca essa pessoa aqui e tá aqui, ó, todas as informações sobre as nossas queridas aqui da Home Care, Luz para a Vida, você encontra aqui, já segue elas também nas redes sociais. Até o próximo programa, um beijo no seu coração, tchau!